Este é o fim dos tempos, família. Tá até parecendo mesmo, né? Não há esperança de sobrevivência. Bom, eu tô fazendo aqui essa gameplay, família, pra gente poder, na verdade, comentar o que o Bolsonaro falou aqui em entrevista, né? A matéria que a gente vai ver tá aqui no SBT News, né? E Bolsonaro afirma que vai recorrer da decisão de Moraes sobre inserções. Essas inserções, né? Eu falei inserções, perdoe, é inserções. Essas inserções são aquelas propagandas que passam no rádio, no caso. Passa na TV, passa no rádio. E nesse caso, foi feita uma auditoria contratada pelo próprio Bolsonaro e constataram que o PT tem muito mais dessas inserções do que o Bolsonaro. E a pessoa pode dizer, mas a rádio é uma coisa particular, é uma empresa, ela pode fazer como ela quiser. Não. Ela pode fazer o que ela quiser na internet. Aqui na internet ainda se pode, né, supostamente, veja o que aconteceu com a Jovem Panos, mas supostamente você pode, no caso, apoiar o candidato que você quiser. Por exemplo, eu aqui no canal, eu posso falar bem do Bolsonaro e posso falar mal dos outros. Eu posso trazer o Bolsonaro aqui, convidar ele, se ele quiser vir, ele pode vir. E não dar o mesmo espaço aos outros. Eu posso fazer isso. Já num canal de televisão, num canal de rádio, programa de rádio, você não pode fazer isso. Por quê, Davi? Ora, você não pode fazer isso porque eles funcionam com a concessão do Estado, ou seja, eles não podem funcionar. O Estado é que tem esse direito, o governo. E o governo cede esse direito seu para não ficar controlando televisão, mídia, ou seja, botar ali jornalistas dele, essa coisa toda. Como faria, por exemplo, um governo militar, ou faria um governo como aqueles que a gente vê lá na Coreia, por exemplo, né, na Coreia do Norte. Eles é que faz a programação toda, a China também, e etc. Então, para não ser assim, o governo cede, né, aos profissionais competentes, às empresas competentes. Porém, algumas regras têm que ser cumpridas e uma delas é essa. Dá ao mesmo tempo, ser o mais democrático possível, né, e dar ali conforme as regras que o próprio Senado ali decide, né. Aí eles medem tamanho de partido, a relevância, aí cada um tem um tempo determinado por eles e as emissoras têm que seguir aquilo ali. Nesse caso aqui que o Bolsonaro vai falar, não fizeram isso. Não fizeram. As empresas de rádio estão agindo... Estão agindo como se fosse cabos eleitorais mesmo, como se fosse aqui um canal de YouTube. E eles não podem fazer isso, certo? Então veja o que é que o Bolsonaro está falando. Ele recorreu aqui e nem ligaram, trataram como nada, né? E ele mesmo fala, já fizeram investigação por causa de conversa de WhatsApp. Imagina uma coisa dessa provada por uma auditoria, né? Então eu vou colocar a gameplay aqui, a gente vai jogando. Eu tô jogando aqui, tô com o controle na mão. Pronto, eita, dei até um tiro aqui sem querer. Pronto, deixa eu ver se eu não matei ninguém no jogo. No jogo, né? Já funcionou. Não, tá tudo ok. Então deixa eu botar aqui o áudio do Bolsonaro, tá o mais alto possível. Bem, boa noite a todos. Eu estava numa agenda agora em Teófilo Otoni e Uberlândia. Presta atenção, família. Eu vou tirar aqui. E agora era para estar no Rio de Janeiro. Resolvi vir para cá, tendo em vista a gravidade dos fatos que estão acontecendo. Eu sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição, sempre respeitei a nossa Carta Maior, passei por momentos difíceis, mas seguramos em nome da democracia. Nunca vocês viram uma palavra minha para cercear mídia ou retirar direitos de quem quer que seja. E sempre tive comigo o artigo 220 da Constituição, que fala da nossa liberdade de expressão. Sobre o episódio, hora em andamento. O partido contratou uma empresa de auditoria em setembro, depois contratou outra e chegamos à conclusão, ou melhor, eles chegaram à conclusão, de forma técnica, que havia um desbalanço, uma diferença muito grande entre inserções do PL e do PT, para muito mais ao PT. Entramos então com o processo junto ao TSE, que já vimos no TSE, por simples print
de Zap, investigar muita coisa, como o caso dos 8 empresários, inclusive com busca e apreensão. Entramos. O senhor ministro Alexandre Moraes nos deu 24 horas para apresentar provas. Nós apresentamos provas no tempo exigido por ele, provas contundentes. Inclusive, provas agora que vem acompanhada de e-mails também. Isso daí, poucos minutos após apresentarmos a prova, um funcionário, servidor do TSE, foi sumariamente demitido. Era o responsável por fazer a distribuição destes filmetes, desses vídeos, desses spots. E esse servidor, nessa madrugada ou ontem à noite, encerrando o dia, prestou depoimento à Polícia Federal, expondo seu ponto de vista e falando até que esse fato já vinha ocorrido há algum tempo, ele havia participado aos seus chefes imediatos e não havia tido nenhuma resposta ao contrário. Bem, repito, está comprovado a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato, que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompreensível a demissão sumária desse servidor e da forma como ele foi conduzido para fora do TSE. Bem, agora há pouco tivemos notícia, o Corpo Jurídico está analisando, o senhor Alexandre Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito de fake news que ele mesmo conduz. Ou seja, o inquérito que ele é totalmente dono dele. É um inquérito que não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também. E ali na peça, de forma preliminar, foi passado que o partido tem que responder por ter usado o fundo partidário de maneira irregular. Porque, segundo o senhor Alexandre de Moraes, o fundo partidário não pode ser usado para fazer auditoria. E mais ainda, manda investigar o autor da denúncia de que o autor estaria tentando tumultuar o processo eleitoral. Nós não entendemos dessa maneira. Com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos às últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Eu agora há pouco ouvi um áudio de uma inserção do PT, onde eu perguntei para o partido se era verdade aquele áudio. Preliminarmente me informaram que sim. Ou seja, nesses áudios que estão para a rádio, estão dizendo que eu vou acabar com o 13º e com a hora extra. Nós, obviamente, que estudamos, entendemos de Constituição, sabemos que esses direitos trabalhistas, eles só poderiam ser suprimidos numa nova Assembleia Nacional Constituinte. É impossível qualquer pessoa suprimir isso. E até mesmo, ouso dizer, numa nova Constituinte, ninguém ia suprimir o direito, esses 2 direitos trabalhistas. Agora, para pessoas mais humildes na ponta da linha, muitos acreditam, não votam na gente. Até mesmo mudam seu voto caso tivesse votado no primeiro turno na gente. Isso não é uma forma de se fazer política. Isso é algo
que não pode ser admitido numa democracia. Não é apenas a questão do direito de resposta. Quem age dessa maneira, no linguajar popular, dá golpe abaixo da linha da cintura. Ou seja, tudo isso, temos notado, não é de agora. Em certos locais que eu achava que iria bem e poderia até ganhar, a nossa análise, pode ter havido outros fatores, mas vimos que perdemos, certamente, ou com toda certeza, as inserções. Essa de rádio fizeram a diferença, ou poderiam ter feito a diferença. Não existe um outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento. Agora eu repito aqui, o senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que nos cobrou 24 horas, o nosso pessoal virou a noite trabalhando nisso, várias pessoas, eu também por vezes fui acordado, porque cochilei, e prestamos as informações na hora certa. Nos surpreende, o senhor Alexandre de Moraes simplesmente inverteu o processo. Nos acusar de estarmos gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. Inclusive, temos 2 auditorias contratadas e uma terceira em via de contratação. No que depender de mim, será contratada essa terceira auditoria, porque é mais uma prova, se bem que eu achei nem precisava de mais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Dezenas de milhares de inserções do outro lado. E do nosso lado não aparecia rádio, que apareceu quase zero. Então isso desequilibra o processo democrático, do que nós sempre queremos e lutaremos. Por democracia, por respeito à Constituição, por respeito ao Estado Democrático de Direito. Por isso a urgência em recorrer. Sabemos que está em cima, as eleições estão aí, mas um lado, que é o meu lado, está sendo muito prejudicado, ou melhor, foi muito prejudicado e não foi de agora. Então a gente espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília, que eleições se decidem no voto. E aquele que tiver mais votos dentro da urna deve assumir aquele cargo na data adequada. Muito obrigado. Pô, família, fiquei tão ligado aqui no que o Bolsonaro estava falando, né, que eu acabei errando o caminho. Mas isso é o de menos. Pô, meus irmãos, assim, é um absurdo. O que Alexandre de Moraes está fazendo é como se o Brasil fosse uma monarquia de novo. Ele mesmo ordena, né, várias instituições, está no TSE, está no STF. O cara mesmo impõe um inquérito que não é baseado na Constituição brasileira, não tem parâmetro para isso, o judicial, que é o inquérito da fake news. O Bolsonaro contrata a auditoria, né, de forma particular ali, paga 2 auditorias, fica comprovado. O que é que deveria olhar? Se realmente o resultado tá certo, não. Ele vai e joga o cara como se ele fosse culpado agora e ainda o acusa de usar o dinheiro da campanha. Quer dizer, assim, é surreal, né? É a mesma coisa e a justiça já trabalha assim, família. Quem já teve algum dinheiro, algum valor roubado, sabe muito bem que quando você chega na delegacia, o delegado te faz tanta pergunta que parece que foi você que roubou seu próprio dinheiro. Não parece que foram os marginais, né? Isso aconteceu aqui com a minha esposa. Eu disse, olha, nem vá pra delegacia. Ela disse, não, eu vou. Inventou de ir. E chegou lá, começaram a perguntar a ela de que ela recebeu esse dinheiro, do que ela trabalha, pra onde é que ela ia levar esse dinheiro, por que estava carregando ele, a quem devia. Aí ela disse, não, é pra pagar aqui o mercado. Disse, não, mas você tem comprovação que ia pagar? Quer dizer, assim, tanta pergunta que parecia que era ela a marginal, né? Porque prenderam os meliantes com o dinheiro, não só dela, mas de várias pessoas, e trataram ela como se fosse ela a que devesse explicação à justiça. Quer dizer, eu mesmo, assim, eu não devia nem falar isso, família, mas, sinceramente, eu admiro muito o trabalho da nossa polícia, mas o sistema como está hoje, né? O sistema que julga, pelo amor de Deus, meus irmãos, realmente é complicado. E aí o Bolsonaro, né, de vítima, passa a ser no mínimo aí, do jeito que o Alexandre de Moraes colocou, passa a ser ele o suspeito, né? De vítima passa ele a ser o suspeito
sendo acusado de ser o cara, né, o cara que está sendo prejudicado, sendo acusado de ser o cara que está querendo prejudicar as eleições. Então assim, é surreal, família, é surreal. Eu acho que por mais petista que a pessoa seja e não reconhecer isso, é um perigo para si mesmo, porque vai se voltar contra ele, né? Mais cedo ou mais tarde. E sinceramente, família, eu vou contar uma história particular minha. Quando eu era mais jovem, eu tava ficando de maior, né? Eu acho que nem era de maior, devia ter 20 anos, a gente só é de maior com 21. Eu acho que eu tinha essa idade, e aí eu sempre quis negociar, abri uma casinha de videogame, né? Umas 4 ou 5 maquinazinhas. E tava lá, né? Molecão ainda, ganhando o meu troco, fazendo o que eu gostava, que era videogame. Lembro como hoje, era 50 centavos meia hora, R$1 uma hora. E se botasse 2 horas, se eu não me engano, ganhava mais uma. Era assim, mais ou menos, a promoção que eu fazia lá, né? Era engraçado, família, que eu vendia paçoca, amendoim do colorido. Então umas bolinhas coloridas com amendoim. E eu comia quase tudo. Levava o maior prejuízo vendendo esse troço, né? Até deixei de vender, porque o pessoal ia comprar, eu já tinha comido com o estoque. Aí, porque você pra vender isso aí, eu admiro o pessoal que vende doce, viu, família? Doce, lanche, porque o cara tem que ser muito controlado. Mas, e é no centavo, né? Ali o lucro é no centavo. Se você come o seu lucro, meu velho, você tá ferrado. E aí, seguinte, né? Seguindo a história. Aí, a época de São João, eu deixei um amigo meu tomando conta. Eu digo, eu vou passar o São João em casa, mas tu fica aí tomando conta. E aí a gente tava com os rojão no caminho, encontrei uns colegas. Os colegas, olha, a gente tá com uns fogos aqui, peito de véia, rojão. Bora soltar. Eu digo, eu deixei o galego lá dentro, bora soltar lá na porta do meu próprio estabelecimento, né? E aí, eu acho que era umas 11 horas, meia-noite, eu não fui por mal, nem percebi, família, mas era essa hora, né? E o maloqueiro, comecei a soltar o rojão lá dentro, né? Na porta. E aí o vizinho saiu revoltado, né? Eu acho que o vizinho pensou que eu tava dormindo, ou não sei, ele pensou, ou não tava, né? E ele saiu, começou a bater lá na porta, e eu tava na outra porta, na porta de trás, e ele veio pra porta da frente, né? Aí ele batendo, me chamando, aí eu arrodeei, né? Opa, seu Domingo. Até um abraço pra ele se ele ver esse vídeo. Digo, opa, seu Domingo. Ele disse, rapaz, eu não acredito não, que é você mesmo que tá fazendo um negócio desse. E assim, família, a cara dele assim de revolta e... Porque, pô, o cara foi reclamar, né, ao dono, pra dizer, olha, o que é que tá acontecendo, mano? Você não tá vendo não? E era o próprio dono que tava fazendo isso, no caso eu, né? Então a quem ele ia reclamar, família? Se era o próprio dono que tava fazendo essa besteira, essa maloqueiragem. E eu vejo o Bolsonaro aí do mesmo jeito, né? Isso é literalmente dar murro em ponta de faca. Porque ele já tá claro que o Moraes está contra ele, que são inimigos declarados. Isso ninguém esconde mais no Brasil. Já tá na cara aí que é dois lados mesmo. E o Alexandre de Moraes faz parte do outro. E... se ele ganhar essa eleição, família, a gente tá torcendo aí, né, porque acreditamos que é o mal menor. Se ele ganhar a eleição, ele realmente tem que fazer a CPI, lava-toga, porque tem muita coisa errada, família. E o que ele tá fazendo aí, agora, nesse momento, é exatamente o que o seu Domingo, no caso, fez comigo. Ele foi reclamar uma coisa que eu mesmo tava fazendo no meu estabelecimento. Não tem como resolver, porque é o próprio cara que tá fazendo. É claro que eu, no meu caso, né, na hora deu aquele choque de realidade e eu percebi o absurdo que realmente que eu tava fazendo. Mas a maioria não é assim, família. Ainda mais quando é uma questão política, né? No meu caso foi uma bobagem, mas você imagina aí, quando há tantos interesses nesse meio, e você deve imaginar esses interesses, né? Eles mesmos dizem, né? Ambos os lados estão dizendo, não, essa é a eleição mais importante dos últimos tempos, e de fato é. Tem muita coisa em jogo. A forma como o Brasil vai se comportar daqui pra frente, se a gente vai ser até um país comunista, tá na mão dessa eleição. E, como eu disse, por mais que a pessoa seja contra o Bolsonaro, a favor, vamos dizer, de um Ciro, da Simone, etc., até a maioria aqui do canal é mais de um voto nulo, um voto branco, né? Mas, família, eu só pergunto uma coisa a você. É tanta jurisprudência que já foi criada pelo STF, você quer mesmo, de coração, você quer ver o Lula indicar mais 2 ministros, família? O negócio tá desse jeito porque são 11 ministros, né? E 8 são com Lula. Então imagine ele indicando mais 2. Quer dizer, vai ficar surreal.
Se o Bolsonaro ganhar e indicar mais 2, vai ficar aí na faixa de 6, né, contra 3, 5, mais ou menos é isso, 6 contra 5. Ainda vamos ficar em desvantagem, mas é uma coisa mais equilibrada. A gente sabe, tudo que nós sabemos aí, que o Bolsonaro não é a melhor opção, não é perfeito, todo mundo sabe disso, mas diante do Lula realmente é até complicado fazer essa comparação, família. Olha um símbolo aqui, eu não tinha visto não, vocês perceberam, ó. Vou pegar essas peças aqui pro motor do carro. É complicado realmente, família, fazer essa comparação. Então, eu fiz mais esse vídeo aqui pra gente trocar essa ideia, porque, família, tá chegando, né? Você tá vendo esse vídeo provavelmente dia 27, se der tudo certo, se eu tiver conseguido passar ele, e as eleições já estão aí. Então é preciso conversar com as pessoas para que elas entendam que o que está sendo feito, família, não é justo. Como eu expliquei no começo do vídeo, se fosse um canal de youtuber, que é uma coisa particular ali da pessoa, tudo bem, mas é programa de rádio, é mídia aberta. E os caras literalmente agindo fora das 4 linhas. Você lembra do Dr. Enéas mesmo, quando ele falava, né, nessa questão que ele dizia assim, olha, eu tô aqui e não é porque vocês gostam de mim não, eu tô aqui porque a lei me permite estar aqui. Ou seja, mesmo a empresa, né, os jornalistas ali não querendo falar com o Dr. Enéas, eles odiavam tudo que Enéas pensava, o que Enéas representava. Mesmo com tudo isso, eles eram obrigados a levar o Dr. Enéas, porque funciona com concessão pública. Então é simples assim, tem gente que não entende isso. Ah, mas se a rádio é do cara, ele leva quem ele quiser. Não, não é assim. Se fosse um negócio só seu, era assim, mas não é. Então, família, bota a mão na consciência, né? Aquele que ainda tá pensando, não, mas não adianta, é tudo um teatro. Meu irmão, não adianta dizer que os dois lados governam do mesmo jeito. Se você diz isso, meu irmão, é porque você realmente tá vivendo numa redoma. Os dois lados não governam do mesmo jeito. Cada um tem sua forma de servir ao sistema. E a forma que a esquerda serve ao sistema é muito pior do que o da direita. É simples assim. É só isso. E vários verdadeiros despertos têm percebido isso. O Oz mesmo, né? O Oz Pena chegou até a perder aí a parceria, né, do canal dele, mas tem se esforçado para mostrar esse tipo de realidade, família, porque tá aí na nossa cara. E pior é como a gente fala aqui, não vai sofrer só o seu vizinho, só aquele cara que você não gosta, vai sofrer todo mundo. Então é preciso conscientização aí, né? É preciso entender a realidade que a gente tá vivendo, porque tá batendo na nossa porta aí. Um destino muito mais cruel tá literalmente batendo na nossa porta. Então, família, eu vou encerrar por aqui, né? Agora eu vou continuar aqui a minha gameplayzinha, mas espero que você tenha entendido, né, o nosso recado e passe a informação adiante, família. Não é questão de ser bolsonarista mais, isso aí passou já. Agora é questão da pessoa ser um cidadão consciente, né, e tentar salvar o seu país, fazer o melhor pelo seu país. É só isso que se trata agora. Certo, meus nobres e queridos irmãos? Então, compartilha aí, mostre para mais pessoas, deixa aí também a sua opinião, né, o que é que o Bolsonaro deve fazer. Nesse caso agora, como tá em cima das eleições, não tem muito o que fazer não. Tem depois, né, principalmente se ele vencer. E outra coisa, né, cria um clima aí, família, um clima tenso, pesado e perigoso do que pode acontecer, né? Já que você acha que se o resultado for negativo, as coisas vão ficar como estão, eu acho que não, né? Então, assim, que Deus salve a nossa nação, né, meus irmãos? Deus salve realmente a nossa nação, porque o perigo tá aí na porta. Complicado. Então é isso, família. Fiquem com Deus, a gente segue junto, um abraço e que Deus proteja essa nação. Fui!